Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a regra da cadeia. Nos meus anos de experiência ensinando cálculo, essa é a regra que os alunos têm maior dificuldade. Aqui nesse vídeo, vamos descomplicar essa regra e aplicá-la em alguns exercícios. Agora, pessoal, vamos aplicar as regras que a gente viu nos vídeos anteriores aqui nessas 4 funções. Vamos ver. Y igual a x ao quadrado mais 2x. A derivada dessa função vai ser 2x mais 2. Segunda função. Y igual a 3x menos 1. A derivada dessa função vai ser 3. Terceira função, y igual a 2 vezes e elevado a x. Vou fazer a derivada, vai ser o quê? Repito a função, vai ser o quê? Repito a constante, derivo a função. Então, vai ser 2 vezes e elevado a x. Por último, y igual a menos ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a derivada dessa função aqui vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre x. Derivar essas 4 funções foi super simples. Agora, imagina se eu tiver essas funções aqui. Agora, ao invés de ter y igual a x ao quadrado mais 2x, eu vou ter o quê? Y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Nesse caso aqui, eu tenho uma função composta. Eu tenho uma função dentro da outra. Eu tenho x ao quadrado mais 2x dentro de uma função com raiz. Nessa minha segunda função aqui, eu tenho o quê? 3x menos 1 elevado ao quadrado. De novo, uma função composta. Tem uma função do primeiro grau elevada ao quadrado. Então, dentro de uma função quadrática. Aqui nessa minha terceira função, eu tenho uma função do primeiro grau dentro do quê? De uma função exponencial. No último exemplo, eu tenho uma função também do primeiro grau dentro da função ln, dentro do logaritmo na base e. Então, nesses casos, sempre que eu tiver uma função composta, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Se eu não aplicar a regra da cadeia, eu vou errar a minha derivada. Vamos ver como é que funciona a regra da cadeia. Então, considere uma função composta, aonde y é uma função f, g de x. Então, eu tenho uma função f, uma função g dentro dela. A gente costumava chamar esse tipo de função composta de FOG. Então, se a minha função g for derivável, se eu conseguir encontrar uma derivada para a função g, tá? E a função f também for derivável em g' de x, a derivada dessa função composta vai ser igual a f' em gx vezes a derivada da função g. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou derivar a função f e vou substituir no lugar do x a função g de x, vezes a derivada da função g de x. Agora, pessoal, vamos aplicar, né, a regra da cadeia que a gente viu nesse exercício aqui, para ver se a gente entendeu direito. Y igual a 3x menos 1 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma função composta. Se eu tenho uma função composta, eu tenho que aplicar o quê? A regra da cadeia. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Derivar a minha função f, e aí eu substituo no lugar do x, a minha função g de x. Então, vamos lá. Quem é a minha função?
f de x. A minha função f de x é uma função elevada ao quadrado, é uma função quadrática. É como se eu tivesse aqui x ao quadrado. Então, vamos ver aqui, a derivada de f seria o que? Aplico a regra da potência, vai ficar 2, vou abrir parênteses, tananã, aqui eu vou substituir a minha função g de x elevado a 2 menos 1. Substituo a minha função 3x menos 1 e não posso esquecer de jeito nenhum o que? A derivada da minha função g de x. Então, eu multiplico pela derivada da função g de x. Quem é g de x? G de x é minha função interna. Vai ser 3x menos 1. Derivada de g de x vai ser igual a 3. Então, vezes 3. Agora, eu vou só rearrumar aqui para ficar melhor. Vai ficar o quê? 2, 3x menos 1 elevado a 1 vezes 3. 6, 3x menos 1. Aplico a distributiva, fica 18x menos 1. Agora, vamos fazer a derivada dessa função composta. Y igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. A minha função g de x aqui é a minha função interna. É x ao quadrado mais 2x, uma função quadrática. E a minha função f é o quê? É a minha função com raiz. É a minha função externa. Vou só rearrumar aqui, ao invés de botar com raiz, para ficar mais fácil, vou botar o quê? X ao quadrado mais 2x elevado a meio, que é exatamente a mesma coisa que a função que eu tinha aqui anterior, só que agora eu posso aplicar a regra da potência na hora de derivar a função f. Quem é a minha função f? É uma função com raiz quadrada. Então, é como se eu tivesse aqui x elevado a meio. E a minha função g de x é igual a x ao quadrado mais 2x. Então, vamos lá, vamos derivar essa função. Y' vai ser igual a o quê? Meio, estou aplicando a regra da potência, vezes, tananã, aqui dentro eu vou colocar a minha função g de x, meio menos 1. Vou substituir aqui dentro a minha função g de x, que é x ao quadrado mais 2x. E agora falta fazer o quê? Derivar a minha função g de x. A derivada de x ao quadrado mais 2x vai ser 2x mais 2. Agora vamos rearrumar só para essa derivada ficar com uma carinha mais bonita. Vamos lá. Eu tenho 2x mais 2 sobre 2 e tenho multiplicado por x ao quadrado mais 2x elevado a menos meio. Aqui eu tenho 2, 2 e 2, então eu posso cortar, cortar e cortar. É como se eu tivesse colocado o 2 em evidência e aí cancelava o 2 com 2. Então, vamos lá. Vai ficar x mais 1. E eu posso levar aqui para baixo o quê? O x ao quadrado mais 2x elevado a meio. Ficar x mais 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 2x. Agora, vamos derivar essa função y igual a 2 vezes e elevado a 4x menos 2. Então, aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função.
Só que essa função e elevado a 4x menos 2 é uma função composta. Então, na hora de eu derivar essa função, eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Então, eu vou repetir a constante e agora eu vou derivar a função. Então, a derivada dessa função composta, a minha função f é igual a e elevado a x. A minha função g aqui vai ser o quê? 4x menos 2. Então, quando eu derivo essa função f, vai ficar o quê? E elevado a o tananã, que eu vou substituir o quê? A minha função g de x. Então, vai ficar 4x menos 2. Vezes o quê? A derivada de g de x, que vai ser o quê? 4. Que é a derivada do quê? De 4x menos 2, que é igual a 4. Então, vamos rearrumar aqui só para ficar mais fácil até de entender. Eu vou multiplicar o quê? O 2 vezes 4 fica 8 vezes e elevado a 4x menos 2. Agora, por último, vamos fazer a derivada dessa função aqui composta y igual a menos ln de 2 menos 7x. Então, aqui eu tenho uma constante multiplicando uma função. Eu digo constante ali, por quê? Porque ali está menos, é como se tivesse menos 1, 1 foi omitido. Então, para fazer a derivada, eu primeiro vou aplicar a regra da constante multiplicando uma função. Então, eu repito a constante, que é menos 1, e derivo a função. Só que essa função é uma função composta. A minha função f, a minha função externa, é igual a ln de x. A minha função g, que é a minha função interna, vai ser o quê? 2 menos 7x. Então, vamos derivar a nossa função f. A derivada da função ln de x fica 1 sobre x. Então, eu vou fazer 1 sobre tananã. Aqui, eu vou substituir o quê? A minha função g de x. Então, 2 menos 7x. Vezes o quê? A derivada da minha função g. A minha função g é igual a 2 menos 7x. Então, a derivada dessa função vai ser menos 7. Então, vezes menos 7. Então, vamos rearrumar isso aqui. A derivada vai ficar menos com esse menos 7, vai ficar 7, 1, 2 menos 7x. Só rearrumando mais uma vez, 7 sobre 2 menos 7x. Pronto. Não é complicado, a gente só precisa pegar o jeito. Quando a gente conseguir separar direitinho quem é f, quem é g, a gente faz essa derivada pela regra da cadeia num segundo. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.